Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, ela nos sugere 3 pequenas leituras que certamente nos ajudarão muito na nossa vida, na nossa espiritualidade neste dia. O Salmo 149, o penúltimo salmo do nosso saltério, diz uma coisa que sempre que eu escuto me faz pensar. O salmista diz que o Senhor ama seu povo de verdade. Eu fico me perguntando, existe alguém que não ama de verdade? Existe amor que não seja de verdade? Podemos amar não na verdade? Certamente que sim. Porque dizer que Deus ama de verdade significa dizer que algumas pessoas, entre elas nós, não amamos de verdade. O que significa amar de verdade? E o que significa não amar de verdade? E será que nós, cristãos, católicos, que estamos aqui nessa celebração, aqui no auditório, no lugar da celebração, e também em casa, será que nós realmente amamos de verdade? Ou nosso amor é condicionado por muitos interesses que a gente tem, que coloca como pré-requisito, como elemento do nosso amor? Em todo caso, deixo aqui registrado que o salmista diz: Deus nos ama de verdade. Deus não nos ama por interesse, por fingimento, de mentira. Deus nos ama realmente de verdade. Eu sou a predileção do amor de Deus. Deus me ama gratuitamente. E eu devo corresponder a esse amor, amá-lo também acima de tudo. Um segundo pensamento que nós podemos tirar da liturgia da palavra de hoje é a leitura do início do livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, como a leitura já disse, quem ele é, de onde é que ele vem, o que é que ele faz, ele reproduz a temática do livro de Esdras que nós acabamos de ler ao longo desta semana. A questão é a construção do templo de Jerusalém. O templo, na mentalidade judaica, também na mentalidade cristã, é a expressão maior da nossa fé. As nossas igrejas, quem não lembra, quem não gosta, quem não se sente bem olhando para aquela igreja, aquele templo, essa cultura do templo, ela é milenar, ela é secular. Hoje, qualquer galpão, qualquer lugar se faz uma igreja de qualquer forma. Não só da igreja católica, mas também nessa proliferação de igrejas
A gente perdeu esse referencial, esse lugar sagrado, essa afeição que a gente tinha pelas nossas igrejas. O profeta está trazendo uma temática importante para nós. E ele chama por 2 vezes uma palavra que nós usamos muito hoje, a palavra conjuntura, né? É muito apreciada nas discussões, nas análises que nós fazemos hoje. A atual conjuntura, a conjuntura mundial, a conjuntura política, a conjuntura econômica, a conjuntura social, a conjuntura religiosa. Uma palavra bastante atual essa. E o profeta traz essa questão. E a conjuntura era a seguinte: havia o decreto, já havia toda a mobilização, já haviam arrecadado fundo para a construção, mas alguém lá do meio do povo disse que não estava na hora ainda de construir o templo. Por quê? O texto não diz. E aí o profeta, em nome de Deus, vai dizer que está na hora. A conjuntura, para aquele que disse, não era favorável à construção do templo. E o profeta disse que a conjuntura sim, porque eles estão vivendo em casas decoradas, em casas boas, chegaram da diáspora, voltaram do exílio, se instalaram, mas Deus está sendo renegado a segundo plano. Deus está sendo deixado de lado. E aí diz que eles plantam, mas não colhem, eles semeiam, tendo semeado muito e colhido pouco, a conjuntura é essa. Não os sentem satisfeitos, tendes alimento, mas não se sentem satisfeitos, bebem, mas não embriagam, têm vestido, mas não se aquecem, têm trabalho, mas não têm salário. O saco está vazio, está furado, o saco da vida. Essa é a real conjuntura. O que é que está faltando? Porque tem comida, tem roupa, tem salário, tem trabalho, mas não estão satisfeitos. Por quê? Porque falta o essencial na vida. Falta Deus. Falta a fé. Esse elemento, meus irmãos, não é descartável, não. A fé, Deus, não é algo acidental na nossa vida, não. Nós não podemos imaginar que só com os elementos materiais, os valores sociais, políticos e econômicos, nós nos sentimos felizes. Todos nós sabemos que não é verdade isso. Infelizmente, nós achamos que podemos viver. Então, faltando o principal, o ingrediente principal no prato da vida, a comida fica insossa e não alimenta e não satisfaz. Essa é uma questão importante para o mundo de hoje. O terceiro pensamento nós tiramos do Evangelho. O Evangelho de hoje, o textozinho do Evangelho de Lucas, vai trazer uma questão também profundamente atual. De Jesus, meus irmãos, se diz tudo. Às vezes eu fico ouvindo a pregação de muitas igrejas, inclusive a nossa também, e de muitos pregadores, me parece que não é o mesmo Jesus. Jesus tem N faces. Parece que Jesus é dividido em pedaços. Cada um tem um Jesus que merece o que quer vender, o que quer pregar. É o que Herodes está fazendo. Ele está disseminando dissenso da figura de Jesus. Alguns dizem que foi um Batista que ressuscitou, que ele matou, como é que ele vai ressuscitar? Outros dizem que é Elias, que é Jeremias, conforme os outros textos desse mesmo evangelho diz. E afinal de contas, quem é Jesus? Qual é o Jesus verdadeiro? Qual é o Jesus realmente da nossa fé? A igreja viveu, nos primeiros séculos, esse dilema. Foi obrigada a fazer concílios, concílio de Nicéia, concílio de Éfeso,
Concílio de Calcedônia, Concílio de Constantinopla, para chegar ao credo que nós temos hoje, para chegar ao Cristo que nós pregamos hoje. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A humanidade não diminuiu a divindade não diminuiu a dignidade. O Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Mas, infelizmente, hoje o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Cada pessoa, cada igreja, cada grupo está pregando um Cristo diferente, muito próximo da mentalidade de Herodes e do seu tempo. Fica aí para nós o desafio. Qual é o Cristo mesmo que nós devemos seguir e que nós devemos pregar? Evidentemente que para nós é o Cristo que nós vamos celebrar agora na Eucaristia. Aquele que deu a vida para nos salvar, que morreu para doar a sua vida para que nós tenhamos vida. Jesus, ao morrer, ele abdicou-se da sua vida para que nós tenhamos vida, para que nós cresçamos nessa fé e nesse amor. Então, os 3 pontos que nós deixaríamos para a reflexão pessoal são o seguinte. O primeiro, o Senhor ama seu povo de verdade. Para que a gente tenha clareza e fique claro se nós estamos amando de verdade ou se nós estamos amando condicionados por vários interesses. O segundo é a real conjuntura do mundo de hoje. O que é que nós estamos priorizando nesse mundo? São as coisas materiais e deixando de lado as coisas espirituais. Se nós fizermos assim, evidentemente, como disse o texto, nós não vamos nos satisfazer. Os bens materiais não satisfazem. O dinheiro, o poder, a saúde, o prazer, eles são componente da felicidade, mas não são a única causa da felicidade. Quem nos traz a felicidade é a fé em Jesus Cristo, em Deus. E o terceiro, essa visão, essa pluriforme face de Cristo, que Herodes prega, que é uma verdade no mundo de hoje. Cada pregador tem seu Cristo, cada igreja tem seu Cristo, e ele não se parece muito de uma igreja para outra. E nós queremos celebrar e viver e pregar o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Que os santos de hoje, São Cosme e Damião, para concluir, como já dissemos, ouvimos, são santos assim que têm uma história muito bonita. Segundo a tradição, eles são gêmeos, nasceram na Síria, a Síria que está aí se desfazendo, né? A Síria que está aí em guerra. Eles nasceram nessa região e se dedicaram à medicina. Um era médico, o outro era enfermeiro, e se dedicaram à medicina gratuitamente. Com toda essa briga hoje de mais médico, menos médico, de hospitais sucateado, de vir médico do estrangeiro ou não vir, cada um cuidando do seu interesse, seria bom olhar também esses irmãos que desenvolveram medicinas gratuitamente para ajudar as pessoas. Por isso eles foram martirizados, morreram e deram sua vida para que as pessoas tenham vida. Que Ele nos proteja, cuidar da saúde do nosso corpo, também da saúde da nossa alma, que é mais importante também. Assim seja. Amém.